é assim, do ponto de vista do seu centro político, o João foi explicando como é que o centro político do PS histórico se foi fazendo e depois foi dando ilustrações sobre como é que, na relação com aquilo que habitualmente os sociólogos chamam o centro e a periferia do partido, que remete para a estrutura organizacional dele, como é que uma das zonas, digamos assim, mais periféricas, ainda que alguns temos chamar assim, porque é que somos do Porto, mas na relação com a capital e com o centro, e com onde está o campo de poder principal, essas relações são relações complicadas, por isso, mas o centro do PS histórico estava muito bem sintonizado com a agenda política internacional, como se vê, só para terem uma ideia, o Paul Lafargue, que é o género Marx, desloca-se a Portugal para dar sequência a estas negociações todas. E está, esse PS histórico está, na sua agenda, está muito sintonizado, mas tem um problema, não é? Isso tem um problema. Primeiro, eles nunca se entenderam totalmente sobre aquilo que... e não é só a questão da relação com os marxistas. Por exemplo, é muito interessante que o Antero defende à altura contra a sua ala, ele foi sempre mais fiel à ala, mas ele defende o argumento do Marx quando diz que é necessário ter um partido. E ele, na verdade, vai, de alguma forma, contra as indicações, é um pouco surpreendente, ele vai, de alguma maneira, contra as indicações do seu campo para suportar a ideia da defesa de um partido. Nem sobre isso eles se entendiam. Eles não se entendiam, não havia um consenso interno sobre o que fazer. Ou seja, havia... E esse lado é um lado que me parece muito importante, desde logo para se perceber toda a dificuldade que é a de estabilizar um campo socialista, um campo político-partidário em Portugal, não obstante o patrocínio externo. Ou seja, eles tinham boas relações, estavam muito sintonizados com os debates ideológicos, mas tinham grandes dificuldades de organização interna. E pronto, esse é um problema sério, logo, o Partido Socialista que nós aqui vimos, ele poderia ter sido, não foi, mas ele era, teoricamente, aquilo que nós chamaríamos um partido de massas. Isso era mas não foi. Foi mencionado pelos republicanos, foi profundamente lesivo. Isto, de resto, depois provocou uma coisa terrível. A República, em parte, é uma interpretação, mas ela, de alguma maneira, é vítima disso. Ela é vítima da incapacidade. O que aconteceu foi que o Partido Republicano, só para terem uma noção disso, do Partido Republicano, vão sair pelo menos 3 partidos. Não é isso? Pelo menos 3 grandes partidos, um muito grande, o Democrático, e depois há mais 2 mais conservadores, mas o que acontece é que eles vão degladiar-se mutuamente, isso, com um projeto político muito, quer dizer, que tem, do ponto de vista ideológico, ideias que poderiam ter sido muito interessantes, mas que, do ponto de vista prático, vão ter muita dificuldade em implementar, porque estão, basicamente, em luta uns com os outros, e a dada altura, depois, a tentar defender-se dos monárquicos, e por isso, pronto, num quadro de tensão política permanente, mas isso impede, isso transforma aquelas guerras em guerras, isto é uma lição importante, transforma aquelas guerras em guerras intestinas, dentro do campo republicano. Mas a grande herança da ditadura militar, daqueles 7 anos iniciais, é a destruição do movimento republicano, por um lado, e de toda a dinâmica do movimento operário, por outro, incluindo, evidentemente, o Partido Socialista, mas antes disso, claro que os anarcossindicalistas, que eram muitíssimo influentes, por isso, e que são totalmente destruídos. Os únicos que não vão ser efetivamente destruídos serão os comunistas. Muitos dos homens e das mulheres que estão associados à gênese do PS, eles sabiam disto. Ou seja, o Mário Soares e todo o grupo dele, o Mário Soares andava aqui, o pai dele tinha sido Ministro da República, sabia muito bem como é que as coisas tinham acabado, e ele, por um lado, era jovem, mas conhecia bem o quadro ideológico que estava subjacente. Ele próprio, no início, é comunista também,
e conhece todo este universo, não é? Por isso está muito por dentro do que aconteceu e das razões do falhanço, não é? Porque é que estas coisas correm assim tão mal. Ele está muito por dentro disso. É muito difícil estabelecer uma linhagem, por isso tentou-se fazer. Os primeiros socialistas da Associação Socialista Portuguesa tentaram fazê-lo quando, nos anos 60, tentam pensar estas questões, e depois, em 1973, é muito fazer esta genealogia. Em todo caso, quer dizer, os fundadores do Partido Socialista, eles conhecem isto. Eles têm a noção, por isso, de quais foram os problemas e têm a noção do que significou, por isso, a destruição de todo o movimento, por isso, e têm a noção daquilo que representa. Por isso, ou seja, eles sabem, têm um conjunto de convicções ideológicas que passam por um lado, obviamente, quer dizer, são críticos, evidentemente, do regime, por isso, e têm uma noção, por isso, há aqui uma questão que é muito relevante, que é a da relevância, por isso, de uma consciência determinada sobre as desigualdades sociais e sobre os sentimentos de injustiça que lhes estão subjacentes. A dimensão social que expõe fraturas sociais com muita facilidade. Por isso, o pensamento político socialista e social-democrata foi expondo um caminho para atenuar essas fraturas. Não tem uma resposta completa, mas trouxe essas lógicas. O grande problema nos últimos anos tem sido, em nome de uma convergência que envolve grandes empresários, envolve think tanks dos mais variados, por isso, a nível no mundo, jornalistas também, por isso, há toda uma doxa, por isso, que é, na verdade, que traz consigo uma visão muito, muito simplificada do mundo social. E que, em nome, digamos assim, de uma grande eficácia, por isso, na produção de riqueza e do crescimento, diminui amplamente não apenas as políticas, mas sobretudo, e acho que esse é que é o aspecto principal do argumento que eu queria trazer hoje, diminui o espaço da discussão e da reflexividade em torno dos desafios de construção política a que as nossas sociedades estão sujeitas. Michel, por isso, formulou, por isso, a célebre lei de bronze das oligarquias partidárias, dizendo que, atenção, os partidos podem funcionar a partir de uma dinâmica muito pouco democrática. Ou seja, o grande desafio, e isso permite-me regressar a Mário Soares e ao Sr. Jorge Sampaio, reparem que eles acabam os dois a vida deles. Normalmente, no caso de Mário Soares, até há uma tentativa, muitas vezes, até de desvalorização, estava velho e tal. Mas alguma discurso, não estou a dizer, algum discurso, não é por acaso que ele passa os anos finais da vida dele envolvido em lutas que diziam, um radical. Ele sabia os riscos que estavam aqui contidos. Dizer isto, para quem, como eu, isso, nasceu em 1970 e tem o passado que tem familiar, eu confesso que quando tinha 20 anos não esperava ver isto aos meus 50 e tal anos, aos 50 e poucos. É desarmante. Não me surpreende. Mas porque isso existe na nossa sociedade, isso teve essa experiência histórica, mas quer dizer, mas alguém que diz isto e que diz com descontração e gáudio, isto deve preocupar os partidos políticos centrais. Eu digo isto como cidadão. E por isso, os senhores são responsáveis partidários, têm especiais responsabilidades na nossa sociedade, por isso façam a vossa missão. Eu farei isso. Obrigado e desculpem.